Os homens vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres. Isso reflete o que a gente vê no consultório, os homens procuram mais tardiamente a ajuda médica. Eu sou Fernando Vidigal, médico oncologista da Rede Américas. Tenho o prazer aqui de estar comigo o Dr. Fransber Rodrigues e o Dr. Carlos. Dr. Fransber, médico urologista, e Dr. Carlos, cardiologista. Fransber, por que ainda hoje os homens procuram ajuda tão tardiamente? Olá, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que o principal fator é um fator cultural e que leva ao fator comportamental, Fernando. Historicamente, as mulheres desde cedo, elas ouvem das suas mães que tem que ir no médico, elas veem as mães indo nos médicos, as mulheres da sua família procurando os médicos desde cedo, principalmente o ginecologista, mas sempre com cuidado que também é próprio das mulheres, mais do que dos homens, né? Os homens não, os homens veem seus pais historicamente saindo para o trabalho, saindo para a luta, e eles crescem dessa forma. Quando eles crescem, eles pensam no trabalho demais. Não que as mulheres não pensam, pensam também, mas elas têm um background das mães, do cuidado com a família, do cuidado pessoal muito maior do que dos homens. E os homens pensam em trabalhar e sair. Então eu acho que o principal fator é esse fator cultural e comportamental que o brasileiro tem. Apesar de achar que isso tem mudado bastante, mas ainda é muito presente na nossa sociedade. Eu acho que esse é um dos fatores. A gente pode entrar em conversa também de fator socioeconômico, da nossa população como um todo, boa parte dela ter dificuldade de acesso. Mas aí o homem e a mulher também teria, né? O homem junta isso com o seu fator cultural comportamental. Fatores culturais e fatores sociais. Carlos, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nos homens. Quais são as principais doenças que afetam os homens? Quais os principais cuidados em relação a essas doenças? Perfeito. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante, o Novembro Azul, né? Obrigado, Fransber, Fernando. Bom, as doenças cardiovasculares, a gente tem estatísticas muito ruins, né, na população mundial, na população brasileira. 1/3 das mortes são relacionadas à doença cardiovascular. Se a gente somar as outras 3 causas de morte abaixo da doença cardiovascular, elas não atingem a magnitude da mortalidade da doença cardiovascular. Então, é uma estatística realmente sombria, assim, isso vem já de um tempo para cá. Acho que o modo de vida das pessoas favorece o aparecimento de doenças cardiovasculares, né? E então é importante que a gente sempre que tiver a oportunidade de falar da questão da prevenção, né, é muito importante. A gente sabe que a prevenção e as doenças cardiovasculares a gente consegue impactar em 80% de redução de eventos cardiovasculares com mudança de estilo de vida, mudança de rotina, mudança comportamental. Só 20% tem relação com a genética da pessoa. Então, a gente apesar de ter uma estatística muito ruim, a gente tem um grande campo de atuação se a gente conseguir, de alguma forma, mostrar para as pessoas que coisas simples, mudança, se eu pegar um tênis, começar a caminhar um pouco mais na semana, se eu reduzir o meu estresse no meu trabalho, se eu dormir um pouco melhor, coisas simples que custam quase nada ou nada, vão ter um grande impacto na saúde da pessoa. Então, é isso aí. Acho que esse é o foco, né? A prevenção sempre vai ser muito mais importante do que o tratamento em si. Legal, acho que é importante falar de prevenção, mas também é importante a gente falar de diagnóstico precoce. A gente está falando aqui de doenças muitas vezes silenciosas. Aí eu vou começar pelo Fransber. Fransber, qual que é a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata? Bom, então nesse período de Novembro Azul, se fala de saúde masculina, um dos pontos importantes é realmente o câncer de próstata, né, Fernando? Por que a gente fala do câncer de próstata? Porque é o câncer, não câncer de pele, mais comum, mais incidente no homem. E todo homem, quando ele chega em determinada idade, ele começa a ver os seus amigos
com a doença, e isso paira, isso permeia a vida e o consciente dele, né? O câncer de próstata é uma neoplasia maligna que, como neoplasia maligna, ela pode dar metástase. Se ela der metástase, se houver o diagnóstico na metástase, a gente não consegue curar esse paciente. A gente pode ter hoje diversas estratégias de controle, de eventualmente até transformar em doença crônica, mas a gente não efetivamente cura. Mas o diagnóstico precoce a gente consegue curar efetivamente esses doentes, de forma que depois de um tratamento inicial ele não precise de nenhum outro tratamento, né? E a doença de próstata inicial, câncer de próstata inicial, ela é uma doença que não dá sintoma. E aí até um alerta que eu faço às pessoas que quando vão na internet e procuram sobre câncer de próstata sintomas, eles leem alguns sintomas. Sintomas urinários, dificuldade para urinar, urina várias vezes à noite. Isso efetivamente não é sintoma de câncer de próstata inicial. Isso é sintoma, na maior parte das vezes, do aumento da próstata. E se é decorrente do câncer, já é um câncer avançado. Então a gente sabe que câncer de próstata inicial, ele não gera sintoma. E se o homem esperar por sintoma, ele vai fazer um diagnóstico tardio e ele vai perder a oportunidade de curar. Então, por isso, a importância do diagnóstico precoce e da vigilância. E qual que é a recomendação hoje para os homens começarem aquilo que a gente chama de rastreamento, de screening para o câncer de próstata? Qual que é a idade recomendada? E não tem como deixar de perguntar, ainda é importante o toque retal junto com o PSA? Qual que é a posição hoje da Sociedade Brasileira de Urologia? Como é que você vê essa questão em relação ao momento e em relação ao toque retal? Nós passamos, a partir de 2012, por um momento que se questionou esse rastreio. Eu acho importante levantar essa questão, Fernando, porque a gente ainda vê algumas instituições questionando o rastreio. Isso foi e isso já voltou, porque no meio desse caminho, desse questionamento, a gente viu um aumento de doenças avançadas, um aumento de dificuldade de tratamento e até de custo desses tratamentos, porque começou a chegar homens com doenças mais avançadas. Então isso foi esse questionamento e hoje se mantém a recomendação da vigilância do câncer de próstata. A gente consegue efetivamente diagnosticar e tratar esses pacientes. No Brasil, existe quase uma consciência coletiva de 40 anos, mas 40 anos é uma idade precoce para se fazer a vigilância. O que existe de recomendação hoje é, na população em geral, iniciar a vigilância a partir dos 50 anos, e se ele tem história familiar ou se é raça negra, a partir dos 45 anos. Por que isso? Porque a história familiar ela aumenta um pouco a chance dos homens terem a doença e, dependendo da história familiar, reduz um pouco a idade de incidência. E pacientes de raça negra também têm uma incidência um pouco maior com doenças mais agressivas. Então, a recomendação um pouco mais precoce com os 45 anos. Tá? Existem casos abaixo dos 45 anos, mas aí já são coisas raras. Então, é uma doença que aumenta a sua incidência com a idade. Por isso, existem essas idades de início de rastreio. E o toque retal? O toque retal é um exame físico para nós, para o médico em geral, não só para o urologista, né? Existe muita coisa na consciência coletiva dos homens, né? aí, um estigma muito grande em relação ao toque retal. Mas o toque retal é exame físico, é algo simples para nós, é algo muito rápido. Um toque retal dura 10 segundos, 15 segundos no máximo, dentro do consultório, sem preparo nenhum, que faz parte do exame físico do médico. Né? Existe um percentual que varia de acordo com o que você lê, pode chegar até 10% dos casos de câncer de próstata que não elevam PSA. E esses casos, nós perdemos esse marcador, esse PSA, como diagnóstico precoce. E a única forma de nós fazermos um diagnóstico um pouco mais precoce é através do toque nesses pacientes. Então, existe a recomendação de se fazer toque ainda pelas sociedades. Hoje se fala muito em fazer ressonância e fazer outros exames, mas não existe substituição para o toque nessa fase do diagnóstico precoce. Ainda existe essa recomendação. Ou seja, ainda são complementares PSA e toque retal em relação à avaliação do homem. Ô Carlos, vamos falar um pouquinho de doença cardiovascular. Bora.
eu toquei nesse mesmo ponto em relação ao câncer de próstata, mas eu queria falar um pouquinho de doença cardiovascular. Por que é tão importante a gente diagnosticar, por exemplo, uma pressão alta no momento em que o paciente sequer sabe que tem essa pressão alta, né? Quais as doenças que a gente consegue reduzir e a gente consegue tratar esses pacientes muito bem hoje? Fala um pouquinho para a gente da perspectiva do diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares. Perfeito. Assim, na prática, o que a gente percebe é que aquilo que tem muita relação com a questão do homem, né? De uma cultura de não ir ao médico, não fazer a sua revisão de saúde. Então, isso acaba trazendo muito para a prevenção cardiovascular, né? A gente sabe que muitos pacientes com hipertensão, né, mais da metade aí dos pacientes hipertensos, eles não sabem que são hipertensos, né? Então, que são medidas super simples. O paciente vai no consultório, vai num posto de saúde, ele consegue fazer esse diagnóstico, né? E isso vale para as outras doenças cardiovasculares também, né? A dislipidemia, o próprio aumento da glicemia, o diabetes, são coisas assintomáticas, né? Praticamente na grande maioria das doenças crônicas ali, cardiovasculares, elas são assintomáticas. Isso dificulta muito o diagnóstico, atrasa o diagnóstico, e muitas vezes quando a gente pega o paciente, ele já tem uma doença crônica estabelecida, uma lesão de órgão-alvo, uma insuficiência renal, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, e aí você vai acabar perdendo, né, muita qualidade de vida, e o paciente que poderia ter sua vida transformada ali, se ele tivesse o diagnóstico feito de forma precoce, a gente acaba perdendo esse time, acho que muito por conta disso, que o homem acaba... Acho que isso tem na mulher também, né? Mas o homem, acho que a possibilidade de uma negligência ali com a sua saúde, numa fase produtiva da vida, que ele não está sentindo nada, ele acaba deixando de lado esse cuidado preventivo para tocar a vida, né? Idade produtiva. E muitas vezes ele perde a oportunidade de se cuidar, e isso vai refletir lá na velhice, quando as doenças crônicas já vão estar estabelecidas. Eu acho que tem muitas doenças que começam lá atrás com uma doença silenciosa. Um AVC começou com uma hipertensão maltratada, né? Uma doença renal crônica começou com uma hipertensão maltratada. Então, eu acho que esse é um aspecto importante para a gente alertar para todos os homens, né? Infelizmente, muitas dessas doenças são silenciosas, a gente precisa cuidar delas para que outras doenças ainda mais graves não venham a cometer aquele paciente. E isso independe, a gente estava conversando mais cedo, isso independe de classe social, isso independe de nível de instrução, isso é algo comportamental mesmo. A gente estava falando de colegas médicos que infartam antes dos 40 anos de idade, muitas vezes por não terem o cuidado, não terem diagnóstico precoce de condições que eles desenvolveram antes. Então, isso é um alerta para todas as classes sociais, para todas as raças, para todos os homens. Isso é universal. Franz, vamos falar um pouquinho de tratamento, né? Os homens têm medo também do tratamento. Se eles têm medo do diagnóstico, é porque muitas vezes eles têm medo do tratamento. Vamos falar aqui inicialmente de uma doença inicial, de um câncer de próstata diagnosticado por uma elevação de um PSA, onde aquele paciente faz uma investigação com o urologista, e aí se chega a uma conclusão que existe um tumor tratável localizado na próstata. Quais são as principais opções de tratamento que a gente tem hoje e como que a gente pode evitar também os famigerados efeitos colaterais relacionados ao controle de urina, relacionados à preservação de função sexual? Fala um pouquinho para a gente em relação a isso. Conversa grande, Fernando. Primeiro, a intenção do urologista, quando a gente faz um diagnóstico de uma doença inicial, do urologista, do oncologista e do radioterapeuta, os três envolvidos nisso aí principalmente, né? A nossa intenção é a intenção de curar a doença. Essa doença inicial que você descreveu, ela pode ser curada. Então, de novo, é importante nós vermos a pessoa na fase inicial da doença. A gente só pode fazer o que eu vou falar aqui nessa fase inicial. A doença avançada é outra conversa, completamente diferente. Então, a doença inicial, existem 3 possibilidades de conduta, basicamente. Uma delas é a cirurgia, que talvez seja mais falada, mais comentada.
que desperta mais curiosidade, mas existe também a radioterapia. Existe também uma possibilidade de vigilância em alguns casos, e aí a gente precisa reforçar para todos, que é em casos selecionados. Então, um homem que recebe diagnóstico de câncer de próstata, ele vai falar, agora, já que existe vigilância, eu não vou tratar, porque eu não quero a famigerada disfunção erétil, eu não quero a famigerada incontinência, eu vou vigiar. E às vezes a doença dele não permite. Então, câncer de próstata tem um espectro de doenças que vai desde uma doença que a gente acha que não vai progredir, e nesses a gente pode até fazer uma vigilância, não é não fazer nada. A vigilância infere biópsias repetidas, exames repetidos, consultas com muita frequência, né? Cirurgia e radioterapia, né? Então, esses de doença muito inicial, pode ser feito qualquer um dos três. Dependendo do risco de progressão da doença, a gente deixa a vigilância de lado e a gente pode ir para a cirurgia ou radioterapia. E aí o tratamento ele vai ser um tratamento muito personalizado. Vai depender da pessoa, vai depender das características da doença, vai depender do acesso ao tratamento, vai depender das comorbidades, vai depender da expectativa de vida. Então tem diversos aspectos que influenciam na nossa decisão de fazer cirurgia, de fazer radioterapia e nos mais iniciais de fazer a vigilância ativa, né? E aí a questão das duas principais consequências dos tratamentos ativos do câncer de próstata, que são problema de ereção e problema de incontinência, hoje em dia, tanto a cirurgia quanto a radioterapia, elas evoluíram muito, né? E aí a gente fala mais adiante sobre a cirurgia robótica. E com a evolução desses métodos, não deixou de existir o risco de problema de ereção, não deixou de existir o risco de incontinência urinária, mas hoje eu digo que esses métodos sendo usados por pessoas experientes, de uma forma correta, a gente tem um controle muito maior da incidência dessas comorbidades e da possibilidade de tratamento posterior. Então, mesmo os pacientes que têm impacto na ereção e que têm um problema de incontinência, esses pacientes têm tratamento, é possível tratar essas condições. Eu acho que é importante falar para quem está acompanhando a gente que essa decisão entre fazer vigilância ativa, fazer cirurgia, fazer radioterapia ou usar a medicação, ela é tomada a partir de uma reunião onde vários especialistas, urologistas, radioterapeutas, oncologistas, radiologistas, enfim, uma série de especialidades se reúnem. O nome dessa reunião é Tumor Board, e nessa reunião a gente decide o melhor tratamento para aquele paciente, ou seja, essa é uma decisão individualizada, e a gente tem isso na Rede Américas, a gente se reúne todas as quintas-feiras para decidir o melhor tratamento para os nossos pacientes. Carlos, vamos falar um pouquinho de intervenção em cardiologia, né? Muitas vezes a cardiologia, dependendo aí da doença que aquele homem tem, ela exige um parque tecnológico relativamente grande, seja de diagnóstico, seja de procedimentos. Fala um pouquinho o que a gente tem hoje na Rede Américas, qual a estrutura que a gente consegue, que a gente tem para poder abraçar esse paciente que tem uma doença cardiológica. Bom, a Rede Américas em Brasília é composta por 3 hospitais, né? O Hospital Brasília do Lago, o Hospital de Águas Claras e o Hospital Alvorada. São hospitais de grande porte. No hospital em que eu trabalho, o Hospital Águas Claras, a gente é um hospital nível 1, então relacionado à parte de cardiologia, então é um hospital que consegue fazer cateterismo, fazer angioplastias, manejar um paciente em choque cardiogênico, por exemplo, um hospital que consegue implantar dispositivos de assistência ventricular, caso o paciente precise, consegue fazer transplante cardíaco, caso o paciente precise, além de todo o aparato de ambulatórios, de cardiologia, de cirurgias de revascularização, cirurgias cardíacas de um modo geral, e procedimentos outros como eletrofisiologia, ablação de fibrilação atrial, né? Então, realmente são hospitais muito bem montados, com suporte tecnológico e médico de primeira qualidade, que consegue realmente atender às demandas que a população precisa. Perfeito. Franz, vamos falar um pouquinho de robótica.
Eu acho que quando o paciente tem o diagnóstico de câncer de próstata localizado, isso é quase que automático, essa vinculação com a cirurgia robótica. Fala um pouquinho para a gente, na prática, quais são as vantagens que a cirurgia robótica traz para esse paciente que tem o diagnóstico de uma doença localizada e a estrutura que a gente tem hoje para poder tratar esses pacientes com robótica dentro da Rede Américas. Historicamente, a cirurgia era feita por via aberta. No meio do caminho se surgiu a laparoscopia. A laparoscopia ela não se desenvolveu, não se disseminou tanto. Talvez ela trouxesse alguns benefícios, mas não suficientes para se tornar um procedimento padrão. Então, a cirurgia aberta ela continuou sendo muito utilizada e a retirada da próstata é ainda, e talvez até mais ainda com a robótica, o tratamento mais utilizado no câncer de próstata localizado no mundo hoje, né? E a disseminação da plataforma robótica, ela realmente foi uma evolução cirúrgica. Hoje a gente tem muito pouca dúvida em relação a isso aí. A ciência cirúrgica ela evolui como toda a área da ciência, como a cardiologia, como a oncologia, como as medicações, como os cateterismos. Ela é uma ciência que evolui e parte dessa evolução é o desenvolvimento do próprio cirurgião. Então, quando o robô chegou, talvez a gente não tivesse os resultados que a gente tem hoje. Mas hoje isso já está pacificado, não só as vantagens de ser um método menos invasivo, como as vantagens funcionais que você falou há pouco em relação à continência e ereção, né? Então, uma cirurgia por robô hoje, com um cirurgião experiente, uma equipe experiente, ela traz benefício em relação à continência urinária. Antes era só menos tempo de perda, hoje não, hoje menos paciente perdendo urina ao final da história. Hoje a gente já tem dados para o que a gente pode falar. Em relação à recuperação da continência, são mais pacientes, em relação à recuperação da ereção, são mais pacientes tendo uma vida sexual próxima do normal no fim da história também. Fora esses resultados funcionais, que é o que a gente mais busca, a gente tem os benefícios de uma cirurgia menos invasiva, né? Então, a cirurgia por robô, ela é uma cirurgia que a gente usa a ótica, uma câmera dentro do abdômen, o cirurgião vê num console o que a câmera vê, e as pinças pequenas, miniaturizadas, estão dentro do abdômen, e o cirurgião controla a distância. Então é uma cirurgia menos invasiva, o trauma cirúrgico é menor do que a cirurgia convencional, e aí ela traz os benefícios da cirurgia menos invasiva. Menos dor pós-operatória, dependendo da experiência, menos sangramento, menos tempo de internação, incisões menores, retorno mais precoce às suas atividades, a taxa de transfusão é menor, né? Menos complicações relacionadas a grandes incisões. Então, só isso já são benefícios do procedimento em si. E hoje a gente consegue somar resultados funcionais. Nós temos o robô na Rede América, no Hospital Brasília. O programa de robótica é um dos pioneiros de Brasília desde o final de 2018. E o Hospital Brasília formou grande parte dos cirurgiões que fazem cirurgia robótica hoje em Brasília. Fizeram treinamento dentro daquele hospital. Então é um programa bem maduro, um programa que já está bem adiante no seu processo de amadurecimento, de consolidação, que a gente se orgulha muito. É importante destacar que não é o robô que opera para você, né, Franz? O robô ele é um aliado que vai melhorar a sua precisão técnica e que a sua experiência técnica para operar junto, usando essa evolução da cirurgia é muito importante. Robô vem de uma palavra que remete a trabalho escravo, né, entre aspas. Então, o robô é algo que nós comandamos, né? Quem faz a cirurgia somos nós. A experiência do cirurgião, o treinamento da cirurgia robótica, ela conta muito na cirurgia, né? O robô ele não é automatizado ainda. A gente não sabe se vai chegar nessa tecnologia da automação do robô. Dele chegar, ver o exame de imagem, mapear o paciente e ele fazer a cirurgia, né? A gente não sabe se isso vai chegar. Se pensa, é uma área que já houve várias tentativas de se desenvolver, mas tem muita barreira em relação a ela ainda. Então ainda somos nós que fazemos a cirurgia. Legal. A gente está aqui falando de cardiologia, falando de urologia, falando de câncer,
Mas é importante a gente lembrar que a maioria dos fatores de risco para doença oncológica no homem e para doença cardiovascular são absolutamente os mesmos. Carlos, a gente enxerga a cardiologia, o homem enxerga o cardiologista muitas vezes como a mulher enxerga o ginecologista. E vocês se deparam com outros dilemas, que não são apenas doenças cardiológicas. Importante a gente falar que grande parte dos homens são acometidos por doenças mentais. Doenças típicas como depressão, transtornos de ansiedade, burnout, tantas doenças que vêm muitas vezes atrapalhar a vida desse homem. Como é que é seu dia a dia no consultório quando você recebe um homem, pensando não só no lado do acompanhamento cardiológico, mas na saúde integral desse paciente? Como é que você pensa isso? Em relação, eu diria, além, não só das doenças mentais, mas também para fazer diagnóstico de um tumor como câncer de próstata, alguns exames de rastreamento. Como é que você tem, como é que você, na sua prática, consegue ter uma visão integral desse paciente, aliando a cardiologia, mas esse cuidado integral, considerando esse aspecto aí dessa ligação que o homem tem com o cardiologista? Legal essa pergunta, porque assim, acho que a primeira coisa é a gente ter um tempo de qualidade numa consulta, né? Hoje em dia a vida é muito corrida, há pacientes com uma agenda muito cheia, e então a gente, como médico, a gente tem que ter aquele cuidado de o paciente chegou até você e você precisa avaliá-lo de forma completa. Então, você precisa de tempo para consulta. É praticamente impossível você ter uma consulta de qualidade em um tempo de 15, 20 minutos, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Pegar aquele momento que o paciente está na sua frente e realmente esquecer de todo o resto à sua volta, né? Então, se tem pacientes esperando lá fora, não tem problema, agora é o seu momento, é a sua consulta, e aí você aborda os aspectos principais da saúde cardiovascular, no meu caso, né, como cardiologista. É claro que durante a consulta o paciente muitas vezes relata problemas relacionados a transtornos mentais, distúrbios do sono, principalmente uma ansiedade, que é uma coisa muito prevalente hoje em dia. Então você tem que estar atento a essas queixas do paciente, porque o paciente é um só, né? Então, não adianta você tratar muito bem a pressão dele, tratar o diabetes, tratar o colesterol, se o paciente está extremamente estressado, está bebendo, está fumando, então você precisa resolver todos os aspectos, porque é claro que um vai impactar no outro. Então, o paciente é isso, você precisa ter tempo de qualidade e ter calma para escutá-lo, né? Mais cedo ou mais tarde o homem fala menos do que a mulher ali, entrega menos do que ele está sentindo na consulta, então você tem que ter esse olhar mais atento para ele, para pescar ali, às vezes, algum sintoma que ele está querendo esconder, para dali para frente seguir o caminho da investigação. E a nossa responsabilidade nesse sentido, dessas duas especialidades, da uro e da cardiologia, nós nos tornamos muito responsáveis pelos homens, porque são as duas especialidades nas quais o homem entra. A mulher vem no ginecologista, vai em quem ela precisa. O homem, quando ele atinge 40, 45, 50 anos de idade, onde ele vai? Ele vai vigiar o câncer de próstata no urologista e ele vai no cardiologista. Então, essas duas especialidades têm a responsabilidade de pegar esse homem e olhar ele de uma forma global. Nós, talvez por sermos cirurgiões, às vezes temos uma visão um pouco mais restrita ali da saúde dele, mas o urologista, hoje ele está além disso, né? Porque é a porta de entrada, porque é um homem que não fez o diagnóstico antes da hipertensão e já está com lesão de outros órgãos, não fez o diagnóstico da diabetes, e vocês também, quando não vão, é um cara que nunca foi fazer a vigilância do câncer de próstata, nunca fez uma colonoscopia. Então, hoje, as duas especialidades que têm a responsabilidade de pegar esse homem e mantê-lo na vigilância são essas duas especialidades aqui. Mas eu vou fazer uma provocação aqui para você, Fransberg. Essa pergunta é muito frequente no consultório para a gente. As meninas, quando têm a primeira menstruação, elas vão para o ginecologista. Qual é a idade que os meninos têm que procurar o urologista? Eu digo isso porque
Ok, a partir dos 40, 45, 50 anos, a depender de raça, história familiar, em relação ao câncer de próstata. Mas e os meninos em relação ao DST? E todo o acompanhamento aí desses jovens, enfim, em relação a questões outras. Existe alguma recomendação para essa população um pouco abaixo aí dos 40 anos, em que pese aí até mesmo essa fase aí de adolescência e início de idade adulta? Fala um pouquinho para a gente. Fernando, ótima pergunta, porque tem muitos pais que levam meninos ao consultório com essa ideia, com esse pensamento. Eu levo a minha filha e o meu filho tem que ir. O ginecologista da menina, o urologista do menino. Mas são bem diferentes, porque a menina tem questões relacionadas com o ciclo menstrual, tem questão relacionada com a fertilidade delas, tem questão relacionada... O câncer de colo de útero pode acontecer em idades bem mais precoces do que o câncer de próstata, né? Ela tem diversas outras questões que o menino mais jovem ainda não tem. Mas, para se ter uma ideia da importância disso, o Ministério da Saúde ele tem um manual sobre saúde do homem. E ele fala das doenças ocupacionais, ele fala das doenças cardiológicas, ele fala das neoplasias importantes e ele fala da saúde do homem jovem e adolescente. Então, o homem jovem e adolescente tem questões relacionadas à gravidez indesejada, que está lá, e ele é muito responsável por isso, ele precisa ser ISTs, as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, né? E algumas doenças que incidem, né, urológicas que incidem nessa idade, urológicas e não urológicas. Não existe uma recomendação formal das entidades hoje em dia de que o adolescente homem, o adolescente masculino precisa ir no urologista em tal idade ou a partir de tal idade. Não existe. Mas essas questões que eu falei são importantes e muitas vezes os pais não conseguem fazer uma orientação adequada e o menino que está saindo da infância e começando a fase adulta dele, a cabeça dele pode ficar permeada de dúvidas que os pais também não conseguem sanar. Eu acho que isso que tem que levar o adolescente para o urologista junto com seus pais. Mas não existe uma recomendação formal deles estarem lá o tempo todo. Mas existem muitas questões importantes nessa fase da vida também. Existe um limbo, né, em que o pediatra já fala, ó, já não é mais comigo, ao mesmo tempo ele não está numa idade adulta. Eu acho que é importante a gente ter uma orientação em relação a esse público, em relação a isso. E as doenças cardiovasculares? Né? A gente leva em conta o quê? História familiar, eu não sinto nada, preciso ir num cardiologista com alguma idade específica. Como é que você vê isso, Carlos? Acho que isso vem mudando um pouco. A gente percebe que cada vez mais a gente recebe pacientes mais jovens no consultório, né? Assim, isso está mais do que provado, né? Por exemplo, uma doença bastante prevalente, a dislipidemia, né? A dislipidemia muitas vezes é uma doença de cunho genético, né? O paciente tem um perfil de colesterol mais alto. E a gente sabe que quanto mais cedo a gente atuar no LDL do paciente, maior vai ser a chance de evitar um evento na idade adulto e idoso, né? Então a gente calcula muito a carga total de LDL em que o paciente foi exposto ao longo da sua vida. Então, se eu pego um paciente de 60 anos que passou dos 30 aos 60 com LDL super alto, e a partir dos 60 só que eu começo a controlar isso, ele foi exposto a uma grande dose de LDL nesse período de 30 a 60. Então, se eu conseguir pegar esse paciente aos 30, 40, eu vou conseguir reduzir muito a quantidade total de exposição dele ao LDL e isso vai impactar de maneira significativa no risco cardiovascular. Então é isso, assim, convencer um paciente muito jovem a ir ao médico sem que ele esteja assintomático, né, é muito difícil realmente. Eu acho que essas campanhas, esses meses do ano em que a gente tem essas campanhas, e o mês de novembro é muito importante para o homem, a gente aproveita esse momento para alertar não só do câncer de próstata, mas para trazer o homem para o médico e aí, a partir dali, a gente conseguir avaliá-lo e acompanhá-lo de forma mais adequada. Fica muito claro que o Novembro Azul é um mês que chama a atenção de todos os homens em relação à sua saúde integral. Seja a sua saúde cardiovascular, saúde mental, urológica em relação a alguns tipos de câncer.
Então é importante que o homem tenha consciência da importância de prevenir doenças e diagnosticar precoce. A gente sabe que isso salva vidas e nesse ponto não pode ter vaidade. A gente precisa procurar. E tudo isso começa com um ato simples, que é marcar uma consulta médica. Sem burocracia, seja um cardiologista, seja um urologista, seja um clínico geral, é importante que esse homem ele tenha acesso a uma orientação adequada em relação à sua saúde, para que a gente possa reverter essa estatística tão ruim de que os homens vivem menos que as mulheres. A gente quer que os homens possam viver mais para acompanhar as suas mulheres e ter uma vida plena, cheia de qualidade de vida. Queria agradecer o Fransberg, queria agradecer o Carlos. Bate-papo muito gostoso, descontraído. Que a gente possa ter outros momentos para a gente fazer mais bate-papos e levar conhecimento para toda a população. Obrigado, Fransberg. Obrigado, viu, Carlos? Prazer estar com vocês. Eu que agradeço, prazer é meu, Fernando. Sempre importante trazer um pouco mais de informação para as pessoas. E a gente podia propor um desafio, né? Então, no mês de novembro, o paciente marcar uma consulta médica, pode ser no urologista, pode ser no cardiologista, pode ser até no oncologista, aumentar a sua quantidade de passos diárias, que a gente sabe que o paciente atinge 7.000 passos por dia, ele consegue reduzir de 30% a 40% o seu risco cardiovascular. Ficar mais atento ao seu sono, é um pilar da medicina do estilo de vida e que impacta muito na qualidade de vida e no risco cardiovascular. E acho que um outro desafio interessante é pegar um tênis, se mexer de alguma forma, e a gente sabe que a recomendação da OMS, 150 minutos por semana de atividades físicas leves, moderadas, e isso não custa nada, é fácil de fazer e vai trazer grandes benefícios para o paciente, né? Então esse é o desafio aí do mês de novembro. Fica a dica. Eu costumo dizer para os meus pacientes, eu dou 4 dicas. São 4 pilares aqui de saúde para os homens. Primeiro, atividade física, se movimentar, faça aquilo que você gosta. O esporte você pode escolher. Segundo, uma alimentação equilibrada. Terceiro, um sono de quantidade e qualidade adequados. E por fim, relacionamentos, qualidade de relações e espiritualidade. Eu acho que esses 4 pontos, sem sombra de dúvida, vão evitar grande parte das doenças que a gente enfrenta, ou pelo menos vão ajudar a reduzir aí o risco de você morrer de uma doença cardiovascular ou de uma doença oncológica. Obrigado, pessoal. Prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigado.